Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, com muita paz, muita luz no caminho. Hoje eu venho falar com vocês a respeito dos planos astrais, dos locais no astral, das cidades astrais. Não, nem tanto a respeito das cidades, porque o Cleiton Rezende, um dos inscritos aqui do canal, ele deixou a seguinte mensagem aqui, falando: fale das cidades astrais. Alguma experiência sua ou relatos? Bom, a respeito de cidades astrais, como eu disse, nem tanto de cidades astrais, porque eu não me recordo exatamente de experiências em cidades astrais como mencionadas às vezes em livros ou em filmes, mas eu me recordo muito das experiências onde eu vou para contribuir com ou aplicação de reiki, com exteriorização de energias, e aí nesses casos eu me recordo bastante das experiências. E eu fiquei pensando a respeito dos locais para onde já fui, dos locais que já vi no astral, e aí eu separei alguns deles aqui para comentar com vocês. O primeiro deles, e que mais se assemelha a uma cidade mesmo, é um local onde eu sempre me via em meditação nesse lugar. Era uma cidade muito futurista, uns prédios e uma cidade muito clara. Os prédios brancos, o chão era branco, a rua era branca. O que parecia asfalto, que eu não sei se aquilo era asfalto, mas era branco, e eu ficava sempre sentadinha num lugar, num cantinho assim, que parecia um canto de uma calçada assim. E lá no fundo, lá na frente assim da minha visão, eu via que tinham muitos prédios, prédios pontiagudos. Eu não sei explicar exatamente como era o que eu via, porque eu via que eram construções bastante futuristas, bem diferentes do que a gente tem aqui. Parecia bastante espelho também, bastante vidro assim nas construções, mas a respeito de cidades assim, foi mais ou menos essa que eu vi. Agora, em experiências com a projeção astral, teve uma vez que eu fui aplicar reiki numa pessoa e o local parecia assim um local muito rudimentar, assim, as ruas eram de terra, as casas, assim, uns casebres de madeira, feito de madeira, bem pequenininhos, assim. E o local também era um local úmido, parecia um dia cinzentado, assim, um dia cinza, um dia nebuloso, assim. Era um local que dava para sentir que era triste, que era pesado, assim. As cores eram voltadas para o chumbo, assim, e as casinhas todas de madeira também, uma madeira escura. E é o que eu me recordo desse local. Teve um outro local, numa outra experiência com projeção astral lúcida, que esse foi bem interessante, porque era um local que parecia um sítio, parecia exatamente um sítio, assim, porque eu me recordo que eu estava num lugar distante, que eu não estava numa cidade, que eles não tinham casas ao redor, era só aquela casa ali. E eu recordo também que tinha muito verde, muita natureza em volta. E era um local onde a rua passava em cima, assim, e você tinha que descer. Lá embaixo tinha uma casa e um quintal com um gramado bem grande, assim. E em cima, na porta, de frente para a rua, ficava uma barraquinha, assim, onde vendiam produtos, assim, feitos lá nesse lugar. Eram artesanatos que eram feitos nesse lugar pelas pessoas e pareciam crianças que ficavam ali. Eu não sei se as crianças faziam os artesanatos, eu acho que sim, mas tinham artesanatos, coisinhas assim, que eram vendidas nessa barraquinha que ficava de frente para a rua, que era bem no portão desse lugar. E quando eu cheguei e olhei, eu vi que tinha umas crianças, elas pareciam em torno de 3 anos, 4 anos, e estavam brincando assim com uns carrinhos, umas coisinhas assim no chão. E o rapaz que estava nessa barraca, vendendo ali as coisas, tomando conta da barraca, ele me falou que aquele lugar era um lugar para onde iam os bandidos que, aí eu não me recordo mais, mas eu tenho esse relato aqui no canal, eu vou deixar para vocês aqui, para quem quiser assistir. Mas parece que era um lugar que acolhiam espíritos que tinham se perdido em uma vida, em outra vida, e eles iam lá para aquele lugar. E lá parecia que eles eram vistos como crianças mesmo, assim, que
crianças onde se colocou uma faca na mão delas e elas não souberam o que fazer e o que agir com aquilo e acabaram se machucando e machucando outras. Dava para entender, dava para ver que era esse o entendimento que eles tinham, assim, com a situação dos espíritos que estavam ali. Deixa eu ver se eu me recordo de mais alguma outra situação a respeito de lugares no astral. Ah, teve esse também, que foi o primeiro relato que eu tenho aqui no canal, que eu considero como a minha primeira projeção totalmente lúcida, porque foi onde eu estava realmente sabendo o que era projeção astral. Eu realmente tive uma lucidez muito grande, mas incrível naquela projeção. Eu nunca mais tive uma lucidez tão forte dentro da projeção astral quanto aquele dia. E naquele dia eu me vi num lugar que parecia um hospital. Parecia, a sala era muito grande. Tinham macas assim, umas do lado das outras assim. Tinha mais para frente assim, uma fileira assim ainda com macas, então dá para você imaginar o quão grande era essa sala. E era uma sala branca assim, e na frente, na parede de frente assim, do teto até a metade da parede, tinha um quadro verde, igual quadro de colégio, e tinham escritos nesse quadro, pareciam fórmulas matemáticas, mas só pareciam, assim, eram símbolos escritos, assim, no quadro todo, não tinha um espacinho em branco, o quadro todo estava escrito. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu me vi ali naquele lugar. Também vou deixar para vocês aqui o link desse relato para quem ainda não viu. Teve uma situação há poucos dias atrás onde eu tive uma experiência numa praia. Eu nunca tinha tido uma experiência numa praia no plano astral, mas eu estava num lugar onde era uma praia bem pequena e tinham dois paredões assim muito grandes assim de pedra assim nas laterais da praia, e uma praia pequenininha assim, e a água era muito calma, as ondas também que chegavam até ali, eu não sei se por conta dos paredões, as ondas muito calmas também, e eu me recordo que a experiência de estar ali naquele lugar foi muito prazerosa mesmo. O ambiente, a energia que estava no lugar, assim, foi muito gostoso de sentir, de estar ali. A respeito de lugares no astral, de cidades astrais, como eu comentei com vocês, eu não me recordo muito de experiências estando em cidades como descritas nos livros, mas aqui no plano astral do planeta Terra é algo muito vasto, que a gente vê experiências assim como um todo, como eu iniciei comentando a respeito de um lugar que era cinza e que dava para sentir que era uma energia triste, pesada. Já finalizei com essa questão da praia e desse lugar onde eu senti uma energia muito gostosa, o ambiente era regado assim de uma animação e de uma energia forte assim, tava um lugar muito gostoso. Mas algo que eu quero comentar com vocês a respeito de lugares no astral é que não é tão diferente do que nós vemos aqui. Eu tinha uma ideia quando eu era mais jovem de que, ou então antes de me aprofundar mais nesses assuntos, de que o plano astral, de que tudo relacionado a astral era algo totalmente diferente assim do que nós temos e do que está aqui. Mas pelo menos das minhas experiências, do que eu passo, do que eu vivencio, é que muitas coisas são bastante parecidas com o que nós temos aqui. O que diferencia e dá para ver na questão dessa diferenciação é a sutilidade das coisas, o quão é material, mas parece que é material feito de um material diferente. Não sei se eu consegui me explicar aqui, mas no plano astral aqui da minha casa, por exemplo, como eu já abri a lucidez aqui na sala de casa, eu vejo claramente o sofá, eu vejo o rack, eu vejo os móveis que estão aqui. E eles são matéria também, são densos, mas é como se fossem feitos de uma matéria diferente, que por mais que sejam densas, são um pouco mais sutis, não tanto, mas um pouco mais sutis do que o que a gente sente aqui. Mas não existe uma diferença brusca assim a respeito da experiência que você tem em lugares no astral, em planos astrais, do que a gente tem aqui.
pelo menos das experiências que eu vivencio em projeção astral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cliquem no curtir, deixem seus comentários aqui, isso contribui muito para que outras pessoas também recebam esses conteúdos. Grande abraço, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.